Hoje vamos estar à conversa com o Sr. Joaquim Queiroz, um grande matosinhense, uma figura que conhece Matosinhos ao milímetro, que é natural desta terra. Vai ser com certeza uma conversa interessante. Sr. Joaquim Queiroz, eu começava por lhe dizer que é um prazer poder estar aqui consigo à conversa. E há coisas interessantes, é uma das coisas que eu queria começar por aqui. Nós, habitualmente, para promover estas conversas aqui que nós habitualmente vamos fazendo todas as semanas, costumamos pôr no Facebook, convidar as pessoas para verem. Curiosamente, o Sr. Joaquim Queiroz tem tanta gente a querer ver como qualquer um dos outros que esteve, outros políticos e não só, que têm estado por aqui. Isso para nós foi uma surpresa, porque o Sr. Queiroz está afastado há algum tempo já das lides até jornalísticas, mas efetivamente os matosinhenses gostam muito de si. Para si é importante isso e acha que, no fundo, continua ativo? Está claro que é importante quando se chega à minha idade, aos 78 anos, e haver gente que ainda não gosta de mim e muitos que gostam de mim, é importante. Mas eu queria dizer que começou o amigo Vasco Carvalho, começou um bocadinho mal, porque disse que eu era um grande matosinhense, e eu sou um matosinhense de 1,63 m, portanto eu nunca posso ser grande nem alma, um grande matosinhense. E eu, na verdade, nasci em Matosinhos, a poucos metros do mar, em Breticunha. Fiz a minha instrução primária e comecei a trabalhar aos 10 anos, porque o meu pai não me pôs a estudar. Eu fui o segundo da escola que não fez exame de admissão. O meu pai dizia na altura que me tinha dado a mim aquilo que não lhe tinham dado a ele, porque ele, para fazer a instrução primária, fez-a natural. Portanto, eu tinha de ser alfaiate. Eu, portanto, aqui o Joaquim Queiroz foi alfaiate 6 anos, comendo ratos vivos, como diz o povo, porque não queria ser, eu queria, sempre gostei de escrever, e então fui eu que arranjei um emprego aos 16 anos numa empresa aqui em Matosinhos, e fui estudar à noite para o Oliveira Martins, na Rua do Sol, que em Matosinhos não havia escolas, e aí fiz o curso geral de comércio. E comecei a ligar-me como colaborador a várias revistas, através do meu amigo João Pinto Garcia, e colaborei em notícias, na Flama, no Diário de Notícias, no Século Ilustrado, e só em 1973 é que, pelo segundo convite que o diretor Pacheco Miranda de Notícias me fez, é que eu abracei a carreira profissional, porque nessa altura já tinha 5 filhos e o que se pagavam aos jornalistas era pouco para eu poder governar a minha casa. Mas aí iniciei a minha carreira profissional com 2 empregos. Começava a trabalhar às 7 horas no jornal até 1 da manhã, e até que em 73 o Dr. Miguel Alquina comprou o Comércio do Porto e veio buscar 3 jornalistas ao Jornal de Notícias. Eu, o Alberto Carvalho e o Costa Carvalho. E então iniciei a minha carreira de 22 anos no Comércio do Porto. Percorri todos os patamares da hierarquia, da redação. Fui subdiretor, diretor adjunto e depois diretor entre 1978 e 82. Em 81, um grupo de industriais aqui do Norte, um deles falecido recentemente,
diretor grande, que foi o PSD, o Uribe de Melo, juntaram dinheiro e fizeram um jornal desportivo para combater, como eles diziam, os comunistas da bola. E, portanto, criámos a Gazeta dos Esportes em 81, e eu tentei, que quando eles pediram para eu arranjar um diretor, porque eu era diretor do Comércio de Porto, e eu fui falar com o meu grande amigo, saudoso amigo, Alves dos Santos, mas ele não aceitou. Fomos os dois falar com o Farinha, da bola, também não aceitou, e eu cheguei ao Porto, de malas vazias, e perante o Dr. Neiva de Oliveira, General de Nelson Quintas, disse-lhe: olha, não arranjei. E eu disse: também já não precisamos, já temos o diretor. Já tem diretor? Tem, então, eu ao menos posso saber quem é. Mas tem que saber, é você. E eu, portanto, durante 10 anos, entre 81 e 91, fui diretor da Gazeta dos Esportes e continuei no Comércio de Porto. Eu era visto no comboio de Porto de Lisboa durante a semana várias vezes. E tive a particularidade de, entre pelo menos 2 anos, ser diretor de 2 jornais nacionais. Depois, estou a falar no campo jornalístico, quando abandonei o Comércio de Porto, tive a triste ideia de pôr em prática um sonho que eu tinha, que era ter um jornal na minha terra. E fundei com o que tinha e consegui que me emprestassem o jornal Matosinhos hoje, que durou 17 anos, não teve tempo para durar mais, e acabou aos 17 anos, que foi morto para a política. Na política, ainda na área do jornalismo, isto é grato dizer-me, e peço desculpa da modéstia, recebi o Prémio Nacional de Imprensa em 1983, que foi entregue por Mário Soares e por Mota Pinto. No governo de Cavaco recebi a medalha de mérito dourada por serviço de comunicação social ao desporto. Exatamente. E depois aqui em Matosinhos percorri todas as capelinhas associativas e acabei por, em 74, logo após a mudança do regime, a primeira Câmara em Portugal que foi modificada foi a de Matosinhos. Muita gente não se recorda disso, mas não foi por razões de ordem política. Ela já estava aqui de podre, porque o Dr. Manuel Seabra, na altura, o outro Dr. Manuel Seabra, o pai? Não era o pai, era um professor de inglês, estava em litígio com os vereadores e aquilo caiu. E eu, no dia 11 de maio, fui interpelado. As instalações da Rua Brito Capelo estavam a cair, as da Rua Brito Capelo é que estavam a cair. Sim. Da Câmara de Brito Capelo. Não, mas eu digo, estávamos a desmoronar as relações pessoais. E então, no dia 12 de maio, a Câmara foi dissolvida e eu recebi uma comunicação do Brigadeiro Passos Esmeriz, que era o governador da região militar, para fazer parte de um grupo que seria a primeira Comissão Administrativa da Câmara de Matosinhos. E eu fui o vice-presidente dessa Comissão Administrativa. Eu, na altura, fui um dos também fundadores do PSD em Matosinhos, em julho de 74, mas em fevereiro de 75 saí. Saí porque achava que o partido era um bocadinho um partido de guarda-chuva, estava lá para ser muita gente a abrigar-se, e eu vim embora. Só aderi ao PS em 1983. Portanto, eu fui vice-presidente da Comissão Administrativa, onde estive com o nosso amigo Mário Maia, e foi o primeiro presidente de Câmara eleito praticamente, né? E depois também saí. Depois teve com o Narciso Miranda. Sim.
Depois saí e fui juiz do Tribunal de Matosinhos durante 2 meses. Juiz? Juiz. Presidia julgamentos. Porquê? Porque o juiz, por causa do 25 de Abril, desapareceu daqui. Quem o tinha de substituir era o Conservador de Justiça Civil, que também meteu baixa. E então era o Presidente da Comissão Administrativa da Câmara. O Presidente da Câmara que tinha de presidir os julgamentos, e como ele não presidia, que era o falecido Renato Costa, e o Vice-Presidente. E ele presidia a julgamentos do chamado Tribunal de primeira instância, e fiz parte de 2 coletivos. E eu, durante muito tempo, andei assustado, à espera que não tive uma aparecesse alguém em casa para me prender, que eu tivesse feito algo mais maneiro quanto juiz. Mas correu bem. Tive essa experiência. O Jornal de Notícias chegou a fazer até uma boa reportagem sobre o juiz de Sobretudo. Depois fui eleito, depois de muita perseguição do Narciso Miranda. Eu compreendia, eu não o conhecia, eu compreendia que ele me perseguisse porque eu tinha uma oposição na comunicação social. E ele depois queria até que eu fosse o número 2 da Câmara, mas eu não estava muito disposto a isso, mas eu vi que aquilo estava mal colado, o convite, porque este tinha-se zangado com Fernando Miranda. E depois ele chamou-me e disse que o Fernando Miranda, os padres que andavam muito aflitos que o Fernando Miranda deixasse e tal. E eu disse, olha, eu quero pertencer, disse que pertencia às coagistas, dê-me um papelinho que eu tenho de assinar, e o senhor coloca onde quiser. E ele depois colocou-me na Assembleia Municipal, número 5 da Assembleia Municipal. Depois, ele não descansou enquanto ele não me propôs a minha nomeação como adjunto do Narciso Miranda. E fui adjunto dele de 2 anos e meio. Foi o período que eu estive na Câmara de Sines, tinha poder. Tinha poder. Nessa altura, com o adjunto dele, eu sabia que tinha poder. Depois, concorri às eleições como número 3 e fui eleito vereador e deixei de ter poder. Porque o Narciso Miranda, os vereadores, naquela altura, não tinham poder. E eu estou a dizer isto bem dele. Pois. Porque nós não podíamos gastar 100 escudos. Sim, sem o patrão dizer que os 100 escudos podiam dar ok. Hoje parece que já não é assim, parece o vida, não é? E portanto, eu ao fim de 2 anos e meio renunciei. Renunciei porque verifiquei que não tinha estômago para ser político. Não é? Eu conheço uma história que um dia o Sr. Queiroz me contou à porta da Junta de Freguesia da Senhora, que eu achei muita piada. Aquilo, pronto, que já foi há uns anos, não faz mal que se conte agora. O Sr. Queiroz disse um dia, e a história acabou em bem, portanto não há mal para ninguém. Um dia acho que havia a procissão de Sr. Matosinhos, e o Narciso Miranda vinha, e o Sr. Queiroz também estava perto e tal. Esta vez há uma pessoa que diz, Sr. Presidente, eu tenho um problema, não sei o quê, e o Sr. Presidente, Narciso Miranda, vá ter à Câmara para a semana, que eu arranjo, a ver essa situação, a resolver isso. E claro, a senhora foi. Chegou lá e, Sr. Queiroz, atenda, mas aquilo não se podia mesmo fazer, quer dizer, não havia hipótese. E o Sr. Queiroz teve que dizer que não, mas a senhora ficou tremendamente desiludida com aquilo. Parece que depois, mais tarde, se resolveu. Mas o Presidente Narciso Miranda, o Sr. Queiroz, depois disse, você quer dizer, porquê é que não disse logo que não? E diz o Sr. Queiroz, dizia logo que não, resolveu o problema. E dizia, não, mas o Presidente está aqui para dizer que sim. E os vereadores foram para dizer que não. Eu achei muita piada. Para muitas das pessoas que encontravam na rua e diziam, Sr. Presidente, tem este problema, assim. Olha, você conhece o Joaquim Queiroz? Uns conheciam, outros não. Claro. Olha, mas vá à Câmara, pergunto por ele,
fala nisso e resolve isso em 2 tempos. E as pessoas apareciam. E eu começava a fazer perguntas. Mas você fez isto e aquilo, e tem este documento, tem aquilo. As pessoas começavam a olhar para mim e diziam: quem é isto? O outro é que é o presidente da Câmara, e este Isto é que me está a chatear. este é que é o dono. E uns diziam que sim, outros que não. E como o Narciso Miranda, e julgo que ainda hoje isso acontece, tem uma memória de elefante, não é? Quando via na rua essa pessoa que lhe fez pedido, atacava logo e dizia: então, já resolveu o seu problema? Oh, Sr. Presidente, eu fui lá falar com o tal senhor, mas ele disse que não podia, senhor, que faltava isto, aquilo. Oh, e ele viu mal o problema. Está aí e isso aconteceu uma porção de vezes. É que ele estava Até que eu enchi e disse: oh, vamos lá esclarecer isto. E ele disse: e disse-lhe as razões. E eu disse-lhe: eu tinha uma pessoa com alguma inteligência, mas afinal você não é nada inteligente. Então porquê? Porque eu estou aqui, este meu lugar, para dizer que sim. Você está aí nesse lugar para dizer que não. E eu nunca mais me esqueci. Eu achei muita piada essa história. No fundo, os políticos também são um bocadinho assim, mas quando conseguem fazer um bom trabalho, a vida é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Às vezes, há bocadinho ao Ferreira, que nós estava aqui a dizer, a oposição às vezes tinha propostas que eu estava a ouvi-los e estava a concordar com eles. Percebeu? Mas não podia votar com eles, tinha de ter disciplina de voto, e portanto aquilo começou a deteriorar a minha presença na Câmara. E eu, como, ao contrário de muitos dos políticos, tinha uma profissão, não é? Escrevi uma cartinha e pedi admissão, e fui, no dia seguinte estava no meu trabalho, não é? Como diretor profissional, como diretor adjunto de um jornal que acabou passado um ano, que era o Comércio de Porto. E assim terminou também a minha carreira política, não é? Muito bem. Tem havido para aí uns pessoas que têm andado à volta de mim: você ainda era uma pessoa muito útil, você não era isto, porque isto está uma desgraça, porque isto é assim, sabe? Mas eu não estou disponível. Muito bem. Mas a sua intervenção ainda é muito importante, e quando há muita gente que gosta de o ouvir e acha uma pessoa que conhece bem Matosinhos, os problemas de Matosinhos, e sabe indicar soluções, e quem sabe, todas essas coisas também pesam nas decisões, às vezes, de quem está a comandar. Eu fiz parte da mocidade portuguesa com muito orgulho, porque se não fosse a mocidade portuguesa eu não tinha conhecido muitas terras, nem tinha tido prazer dos acampamentos e mais e tal. E nunca ninguém na mocidade portuguesa me obrigou a dar vidas, fosse aqui fosse. Se calhar se me pedissem, eu era capaz de dizer que sim. Pertencia à Ação Católica, que foi uma grande escola. Eu fui secretário diocesano da Juventude Operária Católica e trabalhei com na altura, que era assistente aqui, com o homem que mais tarde foi bispo de Nampula, o Vieira Pinto. Portanto, toda essa minha vivência, muito embora eu seja católico, mas não seja, como se costuma dizer, praticante, foi uma grande escola para mim. E depois o Germano Silva do Novícios fez parte comigo dessa direção diocesana. E depois foi por isso que eu me dediquei à carreira associativa. Eu fui presidente de Leixões, numa comissão administrativa. Eu também fui presidente de Leixões. Em 77 ninguém queria pegar no Leixões. Lá para a frente, ainda vamos falar de Leixões. Ninguém queria pegar. Recorda-se de ser Mário Brito. Faleceu Mário Brito. Ele também me contou umas histórias muito interessantes de Leixões. Parece altura. Um grande tesoureiro. Um grande tesoureiro. Grande meu amigo. O Leixões, o Orfeu de Matosinhos. Aprendi muito. Fui presidente do Orfeu de Matosinhos vários anos.
fui presidente da Associação de Natação do Porto, presidente da Associação de Handebol do Porto. Eu sei quem é. Fui fundador da ADEIMA, fui fundador individual. Só o outro individual era o falecido Magalhães Pinto. Da Matosinhos Mais, da Liga dos Amigos do Hospital de Matosinhos. Deve ser um grande dirigente Fui também. vice-presidente da Santa Casa dos Hipócritas, dos Bombeiros. Portanto, eu gastei a minha vida ajudar os outros também. E por isso conheci Matosinhos. Daí, agora, já para ficar completo, eu ter escrito 3 livros, não é? Exato. As Memórias da Minha Rua, Muito bem. a Ironia de Caldeirada, que hoje é um livro que, para mim, muito interessante, porque tem lá os desabafos de grandes figuras, algumas já desapareceram no período de abril de 74, e o que depois fizeram. E escrevi depois um terceiro livro chamado Mais de Gente, onde eu falo de algumas figuras de Matosinhos. Eu estou a ouvi-lo falar e estou encantado pela sua frescura ainda de memória, consegue realmente se lembrar das coisas quase com datas. Afinal, aqui o Joaquim Queiroz também tem pouco mais de 18 anos, portanto, nada demais ter esta capacidade, não é? Olha, Joaquim Queiroz, eu nasci para o jornalismo um tempo em que o senhor também assumia o jornalismo como profissional, em 1973. Aliás, o jornal para o qual o senhor depois transitou em 1982, foi? Comércio de Porto. Eu era já um ferrenho leitor do Comércio de Porto, nomeadamente de um senhor que na altura depois faleceu, que era um terrorista da altura, o Fernando Barradas, um homem que eu não perdia texto, porque estava no sangue, aquele espírito guerrilheiro, etc., aqueles textos que faziam choque, ondas de choque, não é? Não sei qual era a opinião que tinha dele, mas... Eu vou-lhe contar até uma história do Fernando Barradas, que isto é mesmo histórico. O comércio de Porto estava na mão dos comunistas. Boa gente, eles eram comunistas e, portanto, eu fui saneado do chefe da secção de desporto. Não sei o que o desporto fazia. Fazia de mal. Jogava muito prazer. Foi colocado na secção política. E então as pessoas decidiram que a secção política era coordenada semana a semana por pessoa diferente. E então, numa semana em que eu era o coordenador da secção política, 8 de agosto de 1975, e eu entrei na redação do Comércio de Porto às 4 da tarde, e da redação olhei para a Praça de Dom João I, e aquilo era um mar de gente. E como era numa altura que rebentavam bombas a todo dia. Também rebentou uma lá, eu estava lá à porta, nessa altura. E eu disse a um rapaz, agora está reformado, o Zé Reis, ao Zé Reis, já é o que se passa aqui. E ele disse, eu sou eu atrás 4. Está bem. Olha, Ciro Azevedo, que era um tipo que estava arrumado, de certa forma, morreu aqui há uns 3 anos ou 4. Vai ver o que é que se passa. E o Ercílio foi nunca mais veio. Apareceu, eram 7 horas. Ele disse, olha sim, então, ele gostava de beber no seu ao peito, andava sempre bem disposto. Então o que foi? Eu escrevi ele lindamente. Sim, sim. E o que foi? Olha, quiseram dar uma coça no Otelo e no Fabião. Eles foram comer à brasileira e a malta quis dar uma coça. Eu posso escrever? E eu disse, escreve à tua vontade. E ele escreveu um texto chamado Tripas à Moda de Porto. E eu não sei como é que aquilo soube. O que eu sei é que o jornal estava a sair e já estava gente à porta, cá embaixo, junto da rotativa. Sim, que era. Era o jornal de salvo erro, um escudo, salvo erro. E chegaram-se a vender a 100.
A 100, quer dizer, as tripas estavam... A rotativa, coitadinha, era uma rotativa alemã, mas já há muitos anos. O Comércio de Porto era o jornal diário mais antigo do país. Olha, perfeitamente. E era 1h da tarde, ainda estava a tirar jornais já. Ainda estava a trabalhar. A escolegar e tal. E eu fui ter com o Sr. Cardoso, que é o diretor. Disse ao Sr. Cardoso, está descoberto, porque o jornal estava mergulhado, não era? E está descoberta a salvação do jornal. É nós virarmos o bico ao prego. Se nós começarmos aqui a escrever, vamos, isto não... E assim foi. Começou mais à direita, o Comércio de Porto. E o Barradas foi um dos elementos deles. O Barradas tinha sido o editor do jornal da Guiné, quando Spínola foi lá, governador. E assim foi. De tal maneira que o Barradas recebia mais correspondência do que o jornal. Das pessoas. Era uma figura de... Era uma figura. Era estabilizador. Era um santo. Não, mas toda a gente lia. O meu avô, estamos cá atrás do jornal para ver o Barradas. Se não vinha o artigo de Barradas, mais à direita, teve toda a gente lia. uma trágica, depois não teve nada a ver com a política. Não sabia. E foi? Enfiou-se debaixo de um caminhão de madrugada, já ia. E eu tenho uma carta da mãe dele, guardarei e deixarei ficar, porque é uma carta que é uma lágrima de uma mãe, uma coisa bonita. E o Fernando tinha um coração de pomba. Quando se deu o 30 de setembro e o Spínola saiu, aquilo foi como que tivessem dado uma pancada no Toto e Sual. O Spínola para ele era um Deus. E então foi parar às mãos do Corvacho. Ele andava ao serviço de Corvacho. Andava a bater os tipos de CDS no Marquês de Tubal, mandou para a cadeia o Vieira de Carvalho, o Deus teve preso. Virou-se para a esquerda, então. Virou-se para a esquerda. Virou à esquerda. Depois voltou para a direita. Porque isto que eu estou a contar do Corvacho foi anterior ao Foi 11. E isto foi em 30 de setembro. Sempre Agora 11 de setembro nos Estados Unidos. Recordo perfeitamente. E isto foi o que eu estive a contar do Fabião e do Ciro, foi em 75. Portanto, eu avancei. Antes é que ele foi da extrema esquerda. Exatamente. Era da Loar, até andava com uma ocasião, chegou à minha beira, eu era chefe da redação. Estava a chegar a redação nesse dia, ele disse assim: amanhã, às 4 horas, treino de tiro dos sindicatos bancários. Tu também és do CBR, o que é isso? O que é isso, CBR? Do Comitê de Vigilância Revolucionária. Mas viram e após isso que o Ciro escreveu, e eles depois até escreveram um livro em conjunto, ele e o Ciro, chamado No Cravo e na Ferradura. Sim. No Cravo e na Ferradura. E depois, coitado, morreu, puseram-lhe uma bomba no carro dele. Sim. Puseram uma bomba no... Quanto mais bombas, mais vendia. Puseram uma bomba no Comércio de Porto, que ainda tem uma carroceria guardada. Era para aí 1 da manhã, um dia, porque eu estava parado com o meu carro mais à frente e bum! Onde é que foi? Foi no Comércio de Porto. Eu ia subir no elevador para a tipografia e o estouro foi como se o elevador tivesse caído. Eu está chamuscado, tenho uma cabeceira chamuscada nas costas que a guarda ainda tem lá em casa. Então foi perto, porque aquilo foi naquela entrada. E o elevador era logo ao símbolo das escadas. E portanto, são memórias de 25 de Abril. Essa memória tem o Barradas, tal como o outro, mas sobretudo o Barradas, porque foi um tipo abnegado, fez muitas asneiras, Usava a vida ao jornal. Mas
Não, eu provo muito que se tento explicar, não conseguirei dizer a verdade. A correspondência era nos montes, pessoas a pedir quase como quem manda para. Ele parecia a Santinha da Ladeira. Ele parecia a Santinha da Ladeira. Era uma coisa terrível. E morreu novo. Pronto. Há também aqui, e depois daquilo que todos acabamos de ouvir relativamente a Joaquim Queiroz, chegamos à conclusão que estamos perante um cidadão com uma bagagem de conhecimento feito vida que o torna quase um perfeito senador, se pudéssemos considerar essa figura, capaz de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais consolidada. Acha que ainda pode dar um contributo positivo à sua terra ou para além dela, dado a sua bagagem de conhecimentos? Eu tenho, como lhes disse, 78 anos, mas física e mentalmente eu sinto-me há 10 anos atrás. Felizmente. Amanhã pode ser, ou mais logo pode ser, a não ser assim. E portanto, não sei estar quieto. E a minha doença começa a ser o estar quieto. Não é? E, portanto, todas estas coisas que acontecem aqui à minha volta, não é? são preocupações constantes. Não é? Eu vejo a minha terra mais triste, eu vejo as pessoas a não se entenderem. Eu sei que a política é a discussão de várias opiniões. Mas eu aqui já estou a ver, dentro dos próprios partidos, as pessoas a não se entenderem, outros partidos a hibernarem, e outros que não têm condições de fazer nada, porque são minúsculos, não é? Claro. São minúsculos. Acha que o Matosinhos está a ser bem dirigido na Câmara, do Presidente da Câmara? Sabe, eu costumo muito falar, porque o Guilherme Pinto, eu trabalhei com ele como vereador. Eu era o número 3, ele era o número 4. E eu apoiei-o depois, como Presidente, com algumas reservas, por causa da posição que ele assumiu quando foi o caso da Lota, em que eu também estive envolvido. E foi caso uma das razões da morte do meu jornal. Morreu o Sousa Franco e o meu jornal também morreu pouco tempo depois. Mas vejo que não há partido socialista em Matosinhos. Não está suficientemente unido. O Guilherme Pinto é uma das vítimas também de não haver. É uma das vítimas dos causadores. E porquê é que não há Partido Socialista? Porque o grande causador, porque não há isto vai dar, o que vou dizer, vai dar que ferver Não tenha medo. O Partido Socialista de Matosinhos nunca cresceu porque o Narciso Miranda não deixou. O Narciso Miranda, sempre que aparecia alguém no Partido Socialista, com 2 dedos de testa, como se costuma dizer, tentava... Eu ouvi uma vez o Fernando Miranda dizer isso. Isso. Tentava desviá-los. E eu até para apimentar um bocadinho aqui a nossa conversa, diria, eu, uma ocasião, disse-lhe a ele, eu disse, não há Partido Socialista em Matosinhos. Não há Partido Socialista. Porquê? Por sua causa. Porquê? Olha, quando uma ervinha começa a nascer, você faz xixi logo em cima. E ele, mas foi sempre assim. Foi ele sempre que mandou no partido. O partido nunca fez nada que ele não... Mas era um partido forte em Matosinhos e sempre foi o partido mais estruturado, talvez, que tenha dado as melhores respostas. Os eleitores votavam nele, porque o Narciso tinha uma forma de estar. Sim. Votavam nele ou no Partido Socialista? Ele era um indivíduo sem muito gabinete. Sim. Era um indivíduo sem... Andava na rua
Ele não o conhecia de lado nenhum. Ele não o conhecia assim de lado nenhum e conversava consigo. Não tinha nas costas, efetivamente, conhecia um político, bom político. Porque eu cheguei no Algarve a dizer-me, é do Matosinhos, do Narciso, porque ele era conhecido para a televisão, até pelas suas barbas, a sua forma de estar. De um estilo e depois era uma pessoa inteligente e esperta. Percebeu? Inteligente e esperta. Conseguia reunir essas duas condições. Ele podia estar a leste de qualquer problema, mas ele em 2 tempos apanhava você a falar do problema e aquilo, estava o senhor da situação. E, portanto, mas acha que ele fez um bom trabalho, Narciso? Acabou por ser um bom presidente? Ou esteve anos a mais? E ele fez crescer Matosinhos. Sim. Agora, não fez desenvolver Matosinhos. Fez crescer. Fez crescer Matosinhos. Fez crescer Matosinhos. Talvez. E um crescimento contra mim, como ciência, de certa forma desordenado. Eu também concordo com isso. Embora os tempos fossem mais difíceis, quer dizer... E depois isso foi razão para que muitas pessoas tivessem aproveitado dessa situação. O crescimento desordenado, ele é que Narciso, e uma ocasião disse que gostava de conhecer o padrinho dele do autismo. E ele disse, porquê é que você quer conhecer o meu padrinho? É porque o seu padrinho acertou na mocha por o seu nome. Você é o verdadeiro Narciso, não é? Você era o verdadeiro Narciso, não é? E ele nem conhecia, por acaso, a lenda e explicar, porque era assim. Ele foi... Depois cometeu o grande erro da vida dele. Ele cometeu o erro do trabalho político. Ele pode dizer que não. Qual foi? Foi quando Jorge Coelho nomeou o secretário de Estado. E ele devia ter renunciado. Exatamente. Renunciado. Assim fez o Fernando Gomes no Porto. E ele ia fazer o mesmo. Exato. Mas não, ele quis dar um salto. Dar um salto e sem deixar de perder isto. Porque ele tinha uma rede de informação. Claro. Ele sabia ao minuto quase o que se passava na casa de Matosinhos. E ele tinha abandonado o poder naquela altura, ia para o secretário de Estado, e depois de secretário de Estado, ele também não tinha muito, ele começava, não dominava uma segunda língua e tinha algumas dificuldades, porque ele foi convidado para o Parlamento Europeu. Exato. Agora, e podia ter aprendido mais 2 línguas ou 3, que eu tinha tempo para isso, e inteligência para isso. Mas agora, eu há pouco fiquei sem perceber, já saiu do PS ou ainda é militante do PS? Eu não sei se sou militante do PS. Bom, ok. Eu não sei se sou militante do PS porque não paga cotas e ninguém pede. Ninguém me pede, mas sou socialista. É socialista. Porque para ser socialista não basta ter um cartão. Exatamente. Muito bem, mas então aí vai uma pergunta, já que estamos em conversa envenenada, vamos continuar a pôr veneno na conversa. Diga-me uma coisa, António Parada é o homem certo para reunir e fazer fermentar a família socialista em Matosinhos? Não. É um rapaz que eu conheço há muitos anos, dinâmico, político. Eu também já ouvi várias posições, portanto, só se é bom político quando se tem um percurso. Ele como jogador foi um bom guarda-redes. Mas Matosinhos, a minha terra merece outro presidente. Guilherme Pinto? Poderia ser Guilherme Pinto, também só pode ser mais um mandato. Mas eu até ainda queria mais. Eu queria uma pessoa que não estivesse chamuscada, não é? Por toda esta fogueira que é o Partido Socialista. Partido Socialista, e eu mais sou contra
a candidatura do António Parada, depois de ver a entrevista que ele deu à TV Senador, porque eu, se fosse do PSD, mandava imprimir aquela entrevista, Claro. e ia vendê-la. O Vinha da Costa, se for um indivíduo atento, e parece-me que não precisa de tempo de trabalho, precisa de trabalho de escolha. Eles até, olha, está aqui. Eu sei que as pessoas até agora votaram PS, era quase uma corrente disto, não é? As pessoas, e com o Narciso até votaram PS. Também não havia grande oposição. Não, porque o PSD também nunca teve. Não tinha grande Aquilo também parecia à última da hora, foi sempre um saco, candidatura. Foi sempre um saco de gatos. Exatamente. E nunca teve uma candidatura assim. Uma candidatura se teve uma ou duas de gente de prestígio. Mas parecia muito em cima da hora. Foram sempre caçar uns indivíduos que vinham de Lisboa, ou vinham não sei onde, não sei mais. Não era propriamente aqui só figura da terra que... Só faltou pedirem ao CISA para desenhar um candidato para uma das coisas. E, portanto, enquanto eles não conseguirem, e eu falo que tenho amigos no PSD, enquanto eles não conseguirem... Já será um candidato, será Pedro da Vinha Costa. Pronto, então o Guilherme Pinto, se concorrer, pode ganhar. E o António Parada não? O António Parada... Eu acho que o António Parada tem uma raiz popular muito grande. O António Parada... Muita gente, ele ganhou bem a conselhia. Sim. Quer dizer, ganhou bem a conselhia. Sabe, a conselhia são trabalhos de mercearia. Exato. Quantos votos foram? Quantos votos na totalidade? É um negócio de mercearia. Mas olha que em termos da promoção... Eu, se fosse o Guilherme Pinto, nesta altura, dizia ao António Parada: tu vais pertencer à minha equipe. Sim. Mas sabe que são estilos diferentes. E não era... Não, eu se fosse presidente da Câmara dos Vizinhos, trabalhava muito com o Parada. O Parada não só leva bem a mensagem, como escuta. Agora, ao Parada falta-lhe, para que dizer, qualquer coisa. Há presidentes de Câmara piores que ele, com menos... E fazem bom trabalho. Agora, deixa-me abrir aqui o parênteses. Eu tive um problema, já num encontro de amigos, em que eu defendo, e ainda hoje, o 25 de Abril, para além da liberdade de expressão, trouxe-nos a democracia. Eu duvido que não sabem, ainda há bocado disso, a democracia é o pior dos melhores sistemas. É o melhor dos piores sistemas. Mas trouxe o poder local. Eu acho que foi uma coisa extraordinária, o poder local democrático. Mas, com o que se investiu no poder local democrático, essa é a minha convicção, eu posso estar errado, com o que se investiu no poder local democrático, com metade do que se investiu, tinha-se feito o dobro. Porquê? Porque o poder local foi entregue a quem calhou. Não foi aos mais competentes, foi a quem andou mais tempo com a bandeira na mão, e, por menos nos primeiros tempos, foi assim. Quem conseguiu regimentar mais alto. Quem falava mais alto, quem fazia um discurso mais empolgado. E as pessoas competentes. O que é um Presidente da Câmara? O Presidente da Câmara é um gestor. É um gestor. Não pode ser um... Sim, mas também tem que ter o jeito da mobilização das pessoas para que depois a gestão possa realmente... A gestão for boa, arrasta as pessoas. As pessoas não são cegas. Mas se não estiverem mobilizadas, não sei se serão tão participativos. Eu, se fosse matosinhense,
andava intrigado. O líder do Partido Socialista é, embora tenha declarado na entrevista à TV Ser agora que não é aqui inimigo de Guilherme Pinto, é, neste momento, o grande opositor do Presidente da Câmara do Partido Socialista. E mais grave, ou mais forte, não é grave porque eu não estou aqui para julgar ninguém, não é? Estou na função de jornalista, não tenho que ter opinião sobre a matéria. Mas mais forte é de que ele acusa o Partido Socialista, o líder conselheiro acusa o Partido Socialista de ter parado Matosinhos nos últimos 7 anos. Não, isto não provocará uma confusão na cabeça de quem for matosinhense? E pior que isso, acusam de esbanjar dinheiro, de não ter controle sobre o dinheiro, de haver um regabofe na Câmara, com os carros para ali e os carros para lá. Um líder da oposição não diria coisas melhores. E ter parado. Pois, eles continuam. E ele agora está a querer emendar a mão com estas reuniões que anda a fazer pelas várias freguesias. Eu entendo que um Presidente da Câmara deve ter um carro para as missões oficiais. De resto deve andar a pé. Eu só andando a pé é que conheço o sentido das pessoas, é que vejo as coisas, eu que estou em contacto agora. Eu já dizia isto. Neste momento está a fazer esses aspectos. Eu já dizia isto, olha, preciso. Você faça isso, arranja um carro SOS, eu dizia que era um carro SOS, fundiu uma lâmpada, daí a 10 minutos já está aberta agora. Depois um buraco, daí a 10 minutos. Existe agora, mas existe. Salvo erro existe. Não sei. Mas eu já disse isto há muitos tempos, porque a qualidade de vida é uma das nossas, um dos maiores. As pessoas também sentem aí que há pessoas interessadas em resolver problemas. E depois, Matosinhos, fazem-se muitas coisas, ainda agora se fizeram, que é bonito. Eu, por acaso, não fui lá. Nunca fui. Aquela manifestação, aquela reposição dos templários e tal. Culturalmente fazem-se coisas muito boas, mas há mais gente para ver quer também outras coisas, e isto, as sociedades de recreio, o apoio às sociedades de recreio, às coletividades, não sei mais, ao próprio desporto. E, portanto, Matosinhos não mexe nesse aspecto. Há agora Matosinhos Sport faz essas coisas, praias, periodicamente, mas isso é para quem nos visita, mas para o nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia, não é? A qualidade de vida que se fala. Eu gostava de ver um parque, quer dizer, não se tentou aqui, por exemplo, ligar a velha cidade à nova cidade, aqui em Matosinhos, que é o chamado Matosinhos Sul, que aqui construíram-se lá prédios muito bonitos, e abriram alguns estacionamentos, mas o resto daquilo tem um ar de abandono. Portanto, ali devia-se construir, ou dar um espaço para um mercado levante, a Real Vinícola, aqui no estado havia um cangalho, que já vi não sei quantas promessas para aquilo. Aqui o parque podia ter um mercado de flores, e eu estou a referir a Matosinhos, não estou a fazer bem, e as outras freguesias. Inclusive, nos meus apontamentos, acho que Matosinhos devia congregar também a Senhora da Hora. Foi lá que nasceu Matosinhos. Pois, não só por isso, mas que devia congregar, porque nós passámos aqui em Matosinhos e de repente não sabemos se estamos em Matosinhos, se estamos na Senhora da Hora. O Lixões é da Senhora da Hora. O Lixões é da Senhora da Hora. Eu por acaso, uma vez fiquei muito zangado com uma coisa que se escreveu no jornal. Mas isso depois vai lá mais para a frente. Quando chegar a altura de bater, mas eu ao falar nesta divisão administrativa, há um bocadinho levantei aqui a questão. Eu, por exemplo,
acabava com a junta de freguesia. Acabava? Acabava. Não acha que a descentralização do acabava. poder Acabava ser dividido pelas câmaras foi importante para o desenvolvimento do país? E em cada freguesia tinha uma loja de cidadão. É capaz de ser. Nós hoje funcionamos todos em rede. Não é? E a Câmara devia ter 5 vereadores, nem mais que isso. 5 vereadores. E havia de haver só uma lista para a Câmara, uma lista para a Assembleia Municipal. E a lista vencedora, o primeiro nome da lista vencedora seria o Presidente da Câmara, que depois escolhia as 4 pessoas que iam governar com eles, e a Assembleia aprovava ou não aprovava. E eu fazia 2 Assembleias Municipais com um regimento muito parecido com a Assembleia da República. Sabe? Tinha poderes também de legislar e de fiscalizar. Os 5 vereadores, mas são 11 agora, e os 5 vão. Não precisavam ter aquela legião de assessores, cada um tem meninas e meninos, mais meninas do que meninos. Há diretores de departamento, de chefes de divisão, as assessorias fazem isso com essa gente, que eu não sei o que essa gente acaba por fazer na Câmara, não é? E íamos reduzir também às despesas. Eu quis ser Presidente da Junta. Se és Presidente da Junta de Matosinhos, qual é o interesse da Junta de Matosinhos, que está aqui a 100 metros da Câmara? A de Lessa da Palmeira, não é? E as outras. As juntas de freguesia de Matosinhos são praticamente todas urbanas. São todas urbanas. Acha que o povo é que os elegeu e que também confia neles, que será uma maneira de dirigir, ser uma loja de cidadão? Fez-se mais um grupo de políticos e parentes caciques. Veja, essa mamede, o Mendes está lá não sei há quantos anos. Sim. Agora não pode estar. Tem limitação de mandatos. 9 anos já, ou 12 anos. Sim, 12. Lessa do Valeu, idem às passadas. Custóias, idem. Pronto, mas eles também trabalham bem, porque senão as coisas... Trabalhar, eu gostava de escalpelizar bem o trabalho das freguesias, se não podiam... Mas também estão muito limitados em termos de orçamentos, têm umas velhas... Mais uma razão. Pronto, as coisas parecem que estão em... Mas isto é uma opinião. Porque também as coisas estão a caminhar para se reduzir o número de freguesias, embora, por exemplo, no momento difícil estamos a atravessar o país, a junta de freguesia, com a sua proximidade com as pessoas, acaba por às vezes ajudá-los em alguns problemas. Quanto mais longe está o poder, por vezes torna-se complicado chegar a ele. E aí temos que andar com aqueles tais caciques, sem cartão, não é? E eu fui vereador. Eu não estou aqui a falar na minha passagem para a vereação, e essa que fui o melhor do mundo, não sei. Mas não, as condições. E nós, foi quando Matosinhos cresceu, não é? Sim, eu tinha no meu gabinete uma secretária. Eu cheguei a falar alguma vez com ela, para ligar, e isso era atendia. Uma secretária, mais ninguém. Hoje dizem que são não sei quantos. Não vejo. Também se fala muito, quer dizer, muitas vezes fala-se muito. Agora, pelo custo de uma estrutura, de uma Câmara, eu acho que acaba por ser positivo. Isso tenho que fazer nesse aspecto tenho de fazer justiça ao Narciso. Era como diz o povo, um pilão, não é? Não dava nada. Olhei todo borrado, dos sessões todos contados, e nenhum vereador fazia uma despesa de 100 escudos. O senhor recorda-se que ele também passou uma altura muito difícil financeira. Aqui no Sr. da Câmara também esteve. Não fazia. Estava apertada e conseguiu ultrapassar e depois não fazia. Estabilizou.
um vereador não fazia uma despesa de 6 escudos sem lhe pedir autorização. Isso é bonito. Eu acho que mas também tinha, por exemplo, outras situações em que na minha área onde eu trabalhei lá no desporto e na educação, ele dizia assim, por ocasião fui com ele para um determinado clube e ele disse, ia inaugurar um melhoramento, disse, quanto vamos dar? E o gerente do carro disse, 7.500 contos. Você está tolo. Você está tolo. E fomos. Ele chegou lá, viu? Ele tinha um problema. Mas também gastou algum dinheiro mal gasto. Também fez os seus investimentos. Quando via uma máquina fotográfica ou uma câmara de televisão, um microfone, para ele aquilo era como um gato ver um passarinho. E quando chegámos lá, estava lá a televisão, estava lá os repórteres, e ele então faz aquela. Ele tinha estas coisas também. Ó Sr. Vereador, então quando é que vamos dar aqui? Eu disse, como lhe disse, 7.500 contos. Vamos dar 15.000 contos. Isso é um político, realmente. Era um político, não é? Ele saiu ali nas palmas das mãos daquelas juntas e eu saí de gatinhas. Mas, Carlos Joaquim Queiroz, uma última pergunta de política da minha parte, depois quero falar um bocadinho de imprensa, mas de política. Pelo que noto, o senhor não vê com grande confiança o futuro político em Matosinhos. Para ser correto com a opinião que expendi anteriormente, não vejo. E não é só em Matosinhos. Não é só em Matosinhos. Nós sabemos, a nível nacional, neste momento, as coisas estão mal. Estão complicadas. Mas quem é que põe? Quem é que vai por melhor? Eu não sei. Não temos estadistas, não tem nada. E os que temos estão com os pés para a cova, não é? E já não podemos contar com ele. Tem outro dia. Ouvimos com certeza todos. Um homem com 90 anos, não é? Que tem qualquer coisa na cabeça. Que Mário Soares. O Adriano Moreira. E de resto, portanto, uma crise política, julgo que é generalizada, sobretudo a nível da Europa. Há outros países que não têm esses problemas, porque dão 2 tiros e matam-nos e aquilo. Mas aqui em Matosinhos não estou a ver, e estou a ver, ou as pessoas se entendem, ou paramos, não é? Para raciocinar, refletir, e as pessoas conversarem e entenderem-se, e neste caso estou a pôr um sublinhado no Partido Socialista, ou então as coisas estão mal. Porque, e não, eu disse-o ainda há momentos, o Partido Socialista tem neste momento, o Vice-Presidente da Câmara é um homem, um rapaz de muito valor, talvez de excelentes relações humanas, mas é de muito valor. Recentemente, não é qualquer um, e eu vi numa revista norte-americana ligada ao Bill Gates, e ele foi capa dessa revista. Foi capa. O Nuno Oliveira, o senhor apoiou para a conselhia. Eu vi na bocado, e apanhou um banho nas eleições com. Muito embora eu, a esses como é que se explica isso? Como é que se explica? Não sei, porque ele não consegue aderir às pessoas. Não é? Eu, por exemplo, eu fui um político que não era capaz de dar um beijo a uma senhora que não conhecia, ou dar-lhe um abraço, não é? Ou dar aos saltos. Não era capaz. Cada um tem o seu estilo. Não era capaz. Mas é a conclusão que isso é um bom político. Isso não é? Eu não. E eu recordo-me de uma ocasião, numa campanha eleitoral do Vítor Constâncio,
havia sempre a mania dos banhos de multidão no mercado e na loja. Ele foi ao mercado, eu estava ao lado dele e eu estava gravado, não sei mais, estou a ver o Vitor Constance, e cada balda agarrada a ele. E as pessoas que vinham com eles diziam: "Oh, tira a gravata, tira o casaco." E ele dizia: "Mas eu preciso me despir para valer." E ele também não entendia que os políticos tivessem a fazer isso. E viu-se que ele apanhou durou pouco e apanhou um banho nessa doença. Aqui, não sei, superada, e o Guilherme Pinto, no se entenderem, há a possibilidade de aparecer no terceiro dia. Não é? Para mim não seria nenhum, porque aparecesse um Manuel Seabra. Como era entendido? Que aparecesse um Manuel Seabra. Não é? Aparecesse um Manuel Seabra. Que fez 11 meses de presidência. Contra mim. Ficou bem visto. Contra mim isto que fez. Ou aparece, ou outra pessoa, não sei. Para o grande Cristo disto, ao fim e ao cabo, o grande Cristo disto, que o Parada está novo, mas o grande Cristo disto vai ser o Guilherme Pinto. Ou ganha, ou candidata-se ganha, ou então... se candidatar ganha. Provavelmente. Eu julgo que sim. Ele tem um bom discurso. Sim, tem um bom discurso. É uma pessoa séria e trabalha. Começaram para aí atuardas sobre ele. Nas últimas eleições também houve e ele ganhou o Narciso e ganhou a todos. E é um candidato forte. Quer dizer, isto terá de mexer em muita coisa, na equipa, no funcionamento das coisas, nos seus comportamentos exteriores. Isso terá forçosamente de fazer, porque não pode continuar como até aqui, de certa forma escondido, ou então, quando aparece, vê-se mesmo que é com o propósito de não se esqueçam de mim, que eu ainda estou vivo. Não. Ele tem um ano de mandato, ainda está a fazer um trabalho agora mais complicado. E tudo pode acontecer. Diretamente, estou muito preocupado. Porque isto pode originar a ascensão de outras pessoas, de outros partidos respeitáveis, é evidente, mas que não sei. E de quem é a culpa de que isso esteja culpado? Jogo que o Narciso ainda é capaz de se candidatar, está bem? Sim. Pelo Partido Socialista, não. Segundo ele diz aqui, garante que não será candidato a Narciso por nenhum partido. Sabe, voltando um bocadinho atrás, quando fez a Mota, o caso da Mota, que eu estive por dentro dele, por mal dos meus pecados, ao lado do Narciso estava o Guilherme Pinto. Ao lado do Seabra estava o Parada. Não é? Depois daquela confusão toda, resultado. O Parada foi proposto ser expulso do partido. Não é? E o Narciso e o Seabra impediam de se candidatarem. Foram os únicos que cumpriram a pena. Porque o Parada nunca foi expulso do partido. Não é? Até ganhou as eleições a seguir aqui para cá. E ganhou bem. A política, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Okay? Hoje é preto, amanhã é branco. Mas eu sempre fui por o diálogo. Sempre fui por o diálogo. Por exemplo, tive um camarada socialista. O diálogo pode aparecer ainda. Se lixou por causa do diálogo, que foi o Guterres. Mas eles têm de parar, não podem andar aos tiros, nem o Parada dar entrevistas, como deu à TVC da Hora, nem o Guilherme Pinto dar entrevistas ao jornal Matosinhos, a dizer que o Parada me traiu. Eles têm de parar. Moderar o seu discurso. Ou tem de haver alguém que os faça parar. Tem que dar utilização ao nome. Parada tem que dar utilização ao nome. Exatamente. Porque ele é um bom elemento. Não é para desperdiçar. Parada é um bom elemento. Numa boa equipa.
Olha, eu, por mim, de política, estou satisfeito. Não sei se os nossos telespectadores estão, nem eu estou. Mas gostava de conversar um bocadinho consigo sobre a imprensa. Afinal, um dos grandes amores da sua vida. Se calhar muito maior do que o da política. Disse-me que fez-se jornalista quando deixou, ou quase, quando deixou de ser alfaiate por obrigação durante 6 anos. Foi ali para a escola Oliveira Martins, na Rua do Sol, e a partir daí começou a querer escrever. Portanto, a sua vida é indissociável da comunicação e da imprensa. Como tudo, acabou a sua ligação mais ativa num projeto que ruiu por causa, segundo depreendi das suas palavras, da política. Isto quer dizer que, neste momento, os políticos têm também, numa altura de crise, em que as empresas estão todas, o poder político, quer autárquico, nacional, é o único que tem dinheiro para manter ou dissolver os órgãos de comunicação social. E usam isso também como chantagem ou como arma de arremesso quando lhes provém. Comente-me isto. Olha, eu começo por dizer, o meu jornal perdeu o fôlego quando o poder em Matosinhos, instituído, me cortou o ar. Não era dar publicidade por dar, nem a publicidade institucional me era dar. Aliás, eu pus uma queixa à então alta autoridade para a comunicação social, e no dia, ou um dia antes, ou um dia depois de fechar o jornal, veio uma sentença e me dava razão, não sei já. Portanto, eu estive 2 anos sem receber um tostão de publicidade. Porquê? Da Câmara. Porque eu defendia a alternância. Quem era presidente? Era o Narciso. E eu defendia a alternância no poder. O Narciso estava há 26 anos ou 27. Eu defendia, não era contra o Narciso, era a favor do Estado Democrático, da alternância. Ele dizia que eu era a favor do Seabra. Pronto, mas eu e portanto nada. Mas o pior de que a Câmara não me dar um tostão foi que as empresas começaram a não dar. E algumas delas disseram que não, porque é que não daram. Porque nós. Eu tenho interesses ligados à Câmara e posso ter dificuldades se vir que eu estou a colaborar consigo. E eu fui por financeiro abaixo. Porque, meus amigos, a publicidade é o sangue. Exatamente. É o sangue. Mais que nunca. É o sangue dos jornais. E eu, neste momento, tal como estou preocupado com a política, eu estou preocupado com os jornais. A minha vida está ligada aos jornais. Eu vejo os jornais. Eu outro dia comecei a ver as audiências. E agora, as TVs, e as nets, isto e aquilo. Eu vejo os jornais. Eu tenho os blogs. Eu tenho uma nora, tenho duas pessoas de famílias jornalistas. Tenho uma nora que está no Correio da Manhã, que diz que é o jornal que mais vende, pelo menos põe lá os números, e é natural, que mais vende. Mas aquilo não é nada, mesmo aquilo que os 83 mil, não sei bem, não é nada. Porque se a gente começar a pensar na despesa que aquele jornal tem, só no quadro editorial e tudo mais, a impressão, não há jornal, os jornais estão em dificuldade. E, portanto, eu tenho muito medo do futuro dos jornais. Eu estive ligado porque agora eu também era e sou, do engenheiro Moreira da Silva, que agora tem a fábrica dos vidros ali na Marginal, que era da Sonai, porque ele foi colaborador de autocross no comércio do Porto. E ele um dia telefonou-me, ainda me trata por diretor. Diretor, eu queria tomar um café consigo. Podemos ir ali no Castelo do Queijo, na Bela Cruz. E ele
ele tinha sido encarregado por Belmiro Azevedo de se criar um público. Nós fazemos um jornal diferente e tal. Bom jornal. O jornal para ler toda a semana, tipo o jornal dá para ler toda a semana. Nós vamos que ficamos com uma tiragem, uma venda entre os 95 e os 100 mil. E eu, Rogério, eu sei desse nosso país. Olha, primeiro, um jornal assim, bom, bem feito, não pega. Eu tenho de ser um jornal como o meu mestre e chefe de redação, Manuel Ramos, dizia, quando acabávamos de imprimir os jornais assim: temos de pegar no jornal, torcê-lo, se sai sangue, está vendido. Se não sai sangue, leva ali ao merceeiro para ele embrulhar o bacalhau e o sabão. E hoje mantém-se. Aliás, se vir os grandes, entre aspas, os principais jornais portugueses diários, se não trouxerem sangue, não vão lá nenhum. Aliás, é cada um a ver qual é a faca mais comprida. O que é que eu defendo? O que é que eu defendo para os jornais? E não vou ser simpático, não vou gostar de ser simpático. Os jornais regionais são os jornais que ainda se vão aguentar se tiverem apoios. Porque as pessoas querem lá saber das notícias do que disse o Obama, do que disse os demais. Não querem, porque já eles durante o dia já foram bombardeados com as televisões, com as netos, sei mais. E eles querem saber a notícia ao pé da porta. Que esse órgão de informação não dão. E é por isso que eu defendo, continuo, apesar de ter apanhado coça que rija por me ter metido nisso, que os jornais regionais, o futuro está nos jornais. Nem que eles sejam pequeninos, têm menos despesas ou qualquer coisa, mas eu vejo, e agora tenho visto com certo agrado, que há regiões, eu quando tive o jornal, estava ligado à associação e outras coisas, mas agora vejo que tem aparecido mais jornais. Eu desculpo o que eu vou dizer, eu desconheci o seu jornal e já tem 9 anos, não é? Sim, os parabéns até que parece que é só ontem. Exato. Eu desconhecia. Eu conheci o Jornal de Gaia, conheci o Gaiense, mais. O Jornal de Gaia já acabou. Não. Mas vejo aí regiões, sobretudo regiões mais do interior, que têm bons jornais. Visão. E são esses que se vão defender, porque o resto, olha, um diário de notícias bem feito, um jornal bem feito, vende 17 mil. 17 mil. Como é que o Joaquim Oliveira vai aguentar aquilo? Formular. Tentar formular. O próprio Notícias, que deu agora já 500 voltas, o Pacheco Miranda, se tivesse este mundo, morreu outra vez, que deu tantas voltas já, e aquilo já deu tantas voltas, não é? Desses aflitos, isso eu sei que eles vêm-se aflitos, não é? Ele está à espera do dinheirinho da Isabel dos Santos, como eu estou à espera da minha sopinha de vagens logo à noite, não é? É isso. Não é vida fácil para um jornal se sentir o papel, o cheiro, isso é indiscutível. É outra coisa. Se de manhã não se ler o jornal, para quem está habituado, senta que lhe falta qualquer coisa durante o dia. Não é assim? Portanto, vi notícias nesse aspecto, é um jornal que... E agora o cheiro é que me vai matar. Vou matá-lo. Não. Eu agora... Eu por mim... Estou satisfeito com as declarações. Não, nós vamos agora entrar na área de desporto. Com certeza, vamos já. E aqui eu, a falar com um mestre de desporto, não é? Um homem que recebeu um prémio pela Gazeta dos Esportes, ainda em 2011, salvo erro, que eu vi, e um quadro bem bonito. E estava ladeado por dois colegas também muito bons. Passaram por lá. Muita gente que está hoje bem colocada. Né? E era realmente um jornal que aqui combatia a bola de Lisboa. Isso é uma tolice.
Mas A pronto. bola é uma habituação, até eu ainda hoje leio. Eu tenho a impressão que a Gazeta dos Esportes foi um prolongamento do mundo desportivo, não terá sido. Não foi. A Gazeta dos Foi Esportes. sempre entendido como A Gazeta dos Esportes até estava, quando eu a deixei em 91, ela acabou em 96. O atual secretário de Estado da Cultura, que foi depois para diretor, acabou porque o João Berardo, que era dono do Record, a estes homens do dinheiro, agora parece que é de pouco dinheiro, mas na altura de muito dinheiro, fazem estas negociatas. A Gazeta dos Esportes estava muito próximo do Record, ela pagou a Gazeta dos Esportes E apostou no Record. Tanto que as pessoas da Gazeta dos Esportes não faliu. Veio tudo com boas indemnizações, eu tinha lá um filho, vieram todos com boas indemnizações. Pronto, mas aqui o Matosinhos de hoje era um jornal que ajudava todos os clubes na divulgação de todas as suas atividades e é realmente uma das grandes lacunas. Eu pessoalmente sinto muito a falta. Sobretudo do Leixões. Mas explico, porque tinha de explicar isto a muita gente, que dizia, é só Leixões, olha. Não, é comercial. Aqui entrava a parte comercial. Eu comecei-se com a grande notícia de Leixões ao outro dizer vendia. Pronto, não, mas nesse aspecto eu acho que também todos os outros clubes não têm razão de queixa. Eu também sou dirigente de Sport Clube da Hora e sinto ainda hoje. Fizemos em conjunto os jogos do Atlântico. Isso, fizemos, é verdade. Mas ainda hoje sinto a falta de Matosinhos de hoje. E de que maneira? Em termos de divulgação de atividades, para um clube modesto, como é o Sport Clube da Hora, por vezes tínhamos 4, 5 páginas, o que se mostrava um grande esforço da parte que, claro, com Leixões vende muito, o Senhor da Hora não se pode comparar, mas apostava também na divulgação de todas as coletividades, todos os clubes, tudo isso. Sentiu que faltou-lhe o apoio necessário para poder continuar, quer dizer, eu acho que era uma obrigação quase o poder ajudá-lo na medida em que como é que nós podemos hoje divulgar da maneira que divulgávamos tão bem as nossas atividades sem uma voz como era o Matosinhos de hoje. Matosinhos até tem lugar para um jornal desportivo só de cariz esportivo. Cariz esportivo, exato. Tem muitos clubes. Já me lembrado muitas vezes. Eu recordo-me que o seu jornal era esperado. E lançou repto a quem possa pensar nisso. Sim, as coisas, se você não teve apoio, quem é que irá ter? Não é? Mas o desporto vende mais do que a política. Sim, o desporto. Muito embora seja pior lidar com os dirigentes esportivos do que com os políticos. Porque vende defeito, também foi dirigente esportivo. Talvez sejam menos bem preparados. Eles leem as vírgulas e tudo, não é? Exatamente. Os políticos já nem ligam, eles podem insultar. Pronto, mas aqui em termos, vamos falar do Leixões. O Leixões, pronto, o senhor sempre foi um grande leixonense e quando escrevia não escondia isso. Só 160 anos. Não escondia isso, foi dirigente, foi isso tudo. Eu recordo, numa determinada altura, que o senhor falou que o Leixões devia entrar pela Senhora da Hora dentro, isso tudo, e também tomar a Senhora da Hora e fazer e tal. E eu fiquei assim um bocado assustado na altura. Não, porque eu continuo a defender que Matosinhos e a Senhora da Hora sejam a mesma coisa, não é? Exato. Administrativamente. Mas a Senhora da Hora não se pode tocar num clube com cuidado. 81 anos, claro. Uma das grandes entrevistas uma das boas entrevistas que eu fiz como profissional foi a um senhor, não sei o nome todo dele, mas fixei porque era interessante o seu apelido, Belém, exatamente. Era um dos homens dos primórdios do Senhor da Hora. Exatamente. Você tem uma memória realmente melhor que a de Narciso. Pronto, mas para si, estamos a falar de Leixões
e o Leixões é um clube em dificuldades, é um clube que passa por momentos, se calhar, que nunca passou. O senhor acha que todo este apoio que a Câmara pretendia dar no aspecto da compra de Estado e de todo esse negócio que se podia fazer, que eu acho interessante, da maneira que iria ser feito, que era de apoiar, o senhor apoiaria essa ideia e teria outras ideias para o Leixões, para o estabilizar? O que é que acha que seria bom para o Leixões? Que caminho seria bom para... Eu apoio que a Câmara se envolvesse numa situação dessas, se estiver bem financeiramente, para poder fazer. Porque a Câmara, aos outros clubes de Matosinhos, não sei o que se passou com o senhor agora, não sei mesmo, mas os outros, as instalações esportivas que têm, foram muito melhoradas. E foi a Câmara. E foi a Câmara. E não chegou a nossa vez, infelizmente agora não há ninguém. Vocês têm aquele problema da misericórdia, não é? Sim, mas aí o Guilherme Pinto já trabalhou muito bem e parece que tem esse problema ultrapassado. Agora não há dinheiro. Pois é. O Leixões, por exemplo, agora, o Leixões existe, mas para mim não existe. Quer dizer, não sei se me vou fazer compreender. A SAD do Leixões, para mim aquilo, eu sou sócio. Não funciona. Eu sou sócio do Leixões Sport Clube, percebeu? E não posso intervir na SAD. O desporto evolui para isso. Não posso intervir na SAD. Eu começo a dizer, e quando não posso ir numa assembleia de acionistas da SAD, são eles que resolvem tudo. Portanto, a malta anda aí, no dia em que anunciaram a SAD, eu disse, acabou o Leixões, não é? Exato, porque as coisas são fechadas, são naquele núcleo. Pronto. O principal depois fecha a SAD, mal. Passa o quê? Ilegalmente. É sim? A SAD para mim foi feita ilegalmente. Então porquê? O Leixões entrou com os ativos. Sim. E você sabe o que é entrar com os ativos. O António vale tanto, o Francisco vale tanto. Que os atletas lá. Pois podem ser inflacionados ou não, conforme. O saudoso ser Manuel Carvalho, morreu aqui de uma morte, morreu recentemente, entrou com créditos. Muito dinheiro. Créditos. Dinheiro. Para se contar, não estou nenhum. Porque já era o que já tinha emprestado. Era o que tinha emprestado. Tinha a ver. A Câmara é que entrou com dinheiro. Com dinheiro. Não é? A Câmara é que entrou com dinheiro. Portanto, ao firmar-se a sociedade anónima, ela já estava falida. Ela já estava falida. Não foi um injetar de sangue, mas formalizaram uma SAD para poder assim. Pronto. E depois, aquele desgraçado, chamo mesmo assim, ele que me desculpe, mas assim, envolveu-se de tal maneira. Quem? O Carlos Oliveira. Sim. Nem só era do Leixões, era amigo do Leixões. Porque o voleibol e a natação e a ajudava. Sempre ajudou. Foi para ali. Tem lá 2 milhões e eu era capaz de ficar contente se o que vai acima de 2 milhões, porque isso agora aqui no meu bolso, não é? Está sujeito a ser acusado de tudo e mais alguma coisa a todo momento. E agora estão nas mãos de um senhor vietnamita, que é uma pessoa muito respeitável, não é? Se calhar, que vai injetar ali o capital. Um capital. Portanto, aquilo, o Leixões, para já não é nosso. Não é nosso. É uma coisa. Outros grandes clubes, o Porto, por exemplo, tem uma SAD e também acaba só se acaba por sentir. Ou o Leixões resolve o problema, agora com esta intervenção, ou a Câmara não vai ter mais possibilidades financeiras e até políticas para poder fazer mais o que quer que seja.
Muito bem. E os leixonenses? E Matosinhos? Os leixonenses querem a bola saltar. Para eles são leixões a sempre leixões. Pronto, é indiscutivelmente uma grande marca. Seja ele de um vietnamita, de um polaco ou de um americano. Eles querem a bola. Olha Isabel dos Santos. Olha Isabel dos Se Santos. puderem ajudar, os leixonenses não poderão ajudar Eles podem dar com as suas cotas. Isso daqui em termos de Agora, comércio, indústria local. Veja, baixaram as cotas. Baixaram as cotas. Os tempos estão para isso, infelizmente. O Leixões, eu não sei quantos sócios tem o Senhor da Hora a pagar, mas vocês têm 2.000 e qualquer coisa. É muito pouco para um clube com aquela força da sua marca e para as grandes Tem tradições. 10.000 na numeração dos sócios, mas tem 2.000 a pagar. Agora fizeram um perdão, não sei como é, mas agora até ninguém pode, as pessoas mesmo aqui não podem pagar. Exatamente. Em pagar. Por isso baixaram as contas e foi uma atitude eu não sei para como, tentar. por exemplo, o estádio do Braga ontem estava cheio e em Paredes está todas as noites o pavilhão cheio para o Hockey em Patins. São já inventos singulares, não é aquilo já. As pessoas têm menos dinheiro. Tem muito menos dinheiro. Eu tenho menos dinheiro. Toda a gente tem menos dinheiro. Eu tive de reunir com E as coisas. E o presidente do desemprego, há muitas outras o presidente situações. do meu Conselho de Administração já reuniu lá em casa, disse isto agora tem. Lá corte. Já não, aos domingos já não vem aqui que toda a gente, que nós somos muitos, 8 netos, 5 filhos e não sei mais, então já não pode ser assim. Já não pode ser assim. Claro. Pronto, mas no fundo o Leixões ainda tem potencial como clube tão forte em Matosinhos. Tem potencial para quem sabe dar a volta e poder. Maior, mas por exemplo, o Leixões também vive com o problema, o futebol do Porto tem mais sócios em Matosinhos do que o Leixões. Muito mais. Também às vezes é culpa do Leixões. 3 ou 4 vezes mais. Não é? Nós estamos aqui encostados ao vizinho do lado, não é? Exato. É o vizinho do lado. Não estamos numa situação geográfica como está Braga ou está Guimarães. Claro. Mas mesmo Guimarães, você veja como é que está o Guimarães. E eu via quando estava na Câmara, tinha o desporto, eu se desse 5 contos ao Senhor da Hora, outro dia estavam todos a pedir 5 contos. Isso é isso. Normalmente os clubes são assim. E não é um mais. Todos precisam. Não é um mais dois. Todos precisam, infelizmente não é fácil, não é? Havia os amadores, eu sei que mais, e eles jogavam-se com o mesmo direito dos outros. Exatamente. Que raio, para que seja 25 de abril. No fundo, toda a gente tem que puxar a brasa à sua sardinha, senão também não vai a lado nenhum. E há alguns clubes que hoje são pequenos e amanhã são grandes. Agora, o Leixões ainda tem pernas para andar. Recomenda-se que as pessoas sejam do Leixões, como seja do Senhor da Hora. Por exemplo, eu vejo o Senhor da Hora como um vilanovense em Gaia. O Vilanovense foi um clube da gente boa, da gente bem, da gente da hora. Recordo muito bem, eu joguei hóquei em campo. Fui jogar hóquei em campo e ao Vilanovense. E o Senhor da Hora também foi sempre um grupo ligado à gente. Muito bem, um clube, às vezes... Quando dava gosto de ir à Senhor da Hora, eu era rapaz, gostava de ir à Senhor da Hora, porque tinha muitos campos e muitos muros com flores. Hoje já não tem muitos. Temos casas. Vai tendo alguns, se calhar tem casos a mais e se não nos pomos com cuidado qualquer dia nem campo temos, mas não é vamos ser otimistas. Agora o que eu acho é que o Senhor da Hora, o Sport Clube Senhor da Hora, tem muita juventude, tem uma larga centena de jovens a praticar desporto e estes clubes fazem falta, como fazem outros. Mas o Senhor da Hora agora tem uma coisa que é muito importante. O Padroense, já que estamos a falar em informação, Ladrense, eu aproveito para falar o tiro latado dos coelhos. O Senhor da Hora tem, por exemplo, agora a TV Senhor da Hora, que pode valorizar muito o clube e sobretudo a terra. Muito bem. E eu felicito-os por isso. Espero que haja poucas pedras no caminho
Haja poucas Mas sempre pede, sempre pede. mas que haja poucas. Porque é um projeto muito interessante e o Sr. agora vai beneficiar disso com Matosinhos. Eu já não ia à televisão, já não dava entrevistas já há muito tempo e não era fotografado. Aí apareceu, olha como ele está tão velho, cara. Mas Não, eu acho que é muito importante. foi graças à TV Sr. agora. A audiência também. A audiência vai sair Aí, aqui no Jornal Audiência. Realmente o projeto do Jornal Audiência fez ontem 9 anos. Ter cada vez mais audiência, que é possível. Eu ser da hora que marque muitos golos e sobretudo que a miudagem do ser agora seja cada vez mais. Muito bem. Bem, eu não sei aqui o... Não, eu acho que está concluído. Ficamos a conhecer a história de alguém que de alfaiate passou por todas as áreas da vida. Não há coletividade que não conheça, não há instituição que não domine. Tem opinião sobre tudo. É um autêntico senador, o homem de Matosinhos, que conhece Matosinhos e que continua a contribuir para o futuro de Matosinhos. Obrigado, Joaquim Queiroz. Obrigado a vocês. Sr. Joaquim Queiroz, foi um prazer estar à conversa com o Sr. Joaquim Queiroz, sobretudo porque nos falou de muita coisa, falou-nos muito de Matosinhos e quem sabe, um dia destes, iremos falar com o Sr. Joaquim Queiroz de uma área específica que nós vamos criar na TV Senhora da Hora, a TV Senhora da Hora Desporto. E gostaríamos de poder contar com ele para nos dar umas entrevistas de vez em quando para nos falar sobre o desporto de Matosinhos e também temos uma outra rúbrica que vamos criar que será quase comentar Matosinhos, a vida de Matosinhos naquele mês e vamos escolher algumas figuras e uma delas que estamos a pensar é precisamente o Sr. Joaquim Queiroz. Acho que vamos poder contar com ele porque ele é uma pessoa muito atenta por aquilo que vimos hoje. Tem aquele muito fresco e com vontade de fazer coisas. Eu ainda há pouco tempo estava perto e ouvi o Sr. Manuel Oliveira, que é um grande homem de cinema português, com 100 e poucos anos. Ele estava a perguntar coisas e ele começou a falar de tantos projetos que tem ainda para fazer e eu disse, mas ele lembra-se tem 100 e poucos anos, mas ele tem muitos projetos ainda. O Sr. Queiroz faz-me lembrar do Sr. Manuel Oliveira, porque realmente ainda tem muitos projetos, ainda tem muito para dar a Matosinhos e é de homens destes que Matosinhos precisa.